Vamos começar aqui com um outro braço desse escândalo master que parece ter uma milícia digital, porque afinal de contas, quem apoia Bolsonaro foi acusado durante anos e anos de receber dinheiro do governo, tudo aquilo que vocês já sabem, inclusive eu mesma tive todas as minhas redes sociais porque fui acusada de participar de uma milícia que eu nem sabia que existia. Mas agora que existe realmente pagamentos, orientação de opiniões, de estratégias, quem atacar, quem defender, a mídia está caladinha? Olha essa matéria do Estadão. Vorcar orientou o patrocínio para site de esquerda. É por isso que eles não falam nada, porque a esquerda pode tudo. É o Diário do Fiofó do Mundo, o DCM. Abre aspas aqui para o Vorcaro, usar eles para bater nos inimigos. Vamos ver alguns detalhezinhos. Conversas extraídas pela Polícia Federal citam negociação do sicário, que já falecido, infelizmente, né? Porque ali sim foi uma queima de arquivo, ele foi suicidado na prisão. Negociação do sicário com o intermediário para pagamentos do Diário do Centro do Mundo. Editor removeu matérias negativas. Site diz que narrativa não encontra respaldo em qualquer documento oficial conhecido. A esquerda sempre usa a mesma desculpa. Não é meu, é de um amigo meu, não há nenhuma documentação que comprove. Mas as mensagens do celular do Vorcaro continuam gerando muitas matérias em jornais pelo país. Vamos pegar aqui o conteúdo. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Após reclamar dos textos do DCM, o Vorcaro escreveu ao sicário, abre aspas, cara, vamos contratar eles para fazer isso com os outros e não comigo. Usar eles para bater nos inimigos. Aí eu faria um pacote de patrocínio mensal. Uma pausa aqui. É exatamente o modus operandi da esquerda. Quando algum jornal fala coisas que a esquerda não gosta, eles vão lá e tentam comprar. E quando não conseguem, ameaçam quebrar os dentes. O Vorcaro está dando uma excelente lição de como funciona a cooptação da mídia aí em tempos de ditadura. Eles tentam te comprar, se você não se vende, bom, aí perde os dentes ou até mesmo a vida. E aí continuam aqui os diálogos entre o sicário e o Vorcaro, e o Vorcaro encaminha uma mensagem desse intermediário. Ó. Mestre, o diretor perguntou como seria a parceria do DCM, né? Falando aqui pro Vorcaro. E querem saber sobre os alvos. Quem é que tem que bater? Para fecharmos o negócio. E ele nos mostrou que foi firme. Não só removeu uma matéria, mas como todas as negativas que estavam no site, mostrando aqui que parece, para quem não sabe, que o Diário do Fiofó do Mundo é mais uma boca de aluguel, um sitezinho de propaganda esquerdista. E para mostrar que esse escândalo do Master, embora esteja lá Lindbergh, Gleisi Hoffmann, a galerinha da esquerda tentando emplacar a coisa mais idiota do mundo, que é o Bolsomaster, o pobre do Bolsonaro sofrendo como refém lá no cativeiro, e eles querem dizer que a culpa do escândalo do Master é do Bolsonaro, mas não cola porque cada vez mais está saindo na mídia a ligação entre a esquerda e esse pessoal do Master, se bem que tem alguns aí sem ideologia que eu vou mostrar para vocês também, tá, pessoal? Não é só a galera extremamente esquerdista. Lauro Jardim traz a informação de que o governo da Bahia realizou 207 pagamentos de precatórios ao Master entre 2023, casualmente primeiro ano do governo Lula, e 2026. Isso daí é um número que chamou bastante atenção, e lembrando que lá o governador é do PT, o seu Jerônimo Rodrigues, que realizou 207 pagamentos para o Banco Master, num total de 49,2 milhões de reais, que é o que consta no portal da transparência. Aqui o Lauro Jardim ainda fala, né? Acusa-se Daniel Vorcaro de tudo, menos de não ser ecumênico. E aí eles jogam nomes do Centrão como se fossem nomes assim, meu Deus, bolsonaristas desde pequenininho, dormem junto com o Bolsonaro e a Michele. Ó, na semana passada, o Globo revelou que o ACM Neto,
que de direita só para Globo, que o ACM Neto é direita, né? Foi brindado com um contrato de consultoria, e esses contratos de consultoria aqui são os novos contratos de palestra. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar os escândalos aí de Lava Jato, etc., era muito palestras. O Lula deu palestras, o fulano deu palestras, jornalistas da Globo recebiam das empreiteiras através de palestras, e agora é através de consultorias. Então, segundo o relato do Globo, o ACM Neto teria recebido 3,2 milhões do Banco Master de consultoria. Mas vamos aqui ao assunto que eu sei que vocês clicaram no vídeo para assistir, que é o surto do Vorcaro. Gazeta do Povo publica: Vorcaro tem surto de raiva, soca a parede da cela, e aí pra mim essa aqui é a melhor parte, grita nomes de autoridades. Quem escreveu a matéria foi a Juliette Manfrim. Vamos dar uma lidinha. Após a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que a gente acompanhou na semana passada, mantendo o Vorcaro aí na prisão, o ex-controlador do Banco Master teve um surto de raiva dentro da cela da Penitenciária Federal em Brasília, onde está custodiado desde a semana passada. Na sexta-feira 13, na noite em que saiu essa decisão de mantê-lo na prisão, que o STF bate o martelo, relatos apontam que Vorcaro teria gritado nomes de autoridades. Ai, eu queria ser uma mosquinha para saber, pena que ninguém gravou esse surto. Isso daria uma matéria excelente. E de pessoas de que possivelmente esperava ajuda. Quem vocês acham que são essas autoridades que poderiam aí ajudar o Vorcaro? Já fala para mim aqui nos comentários. Ou medidas mais efetivas para tirá-lo da prisão, enquanto desferia socos na parede da cela, causando ferimentos nas próprias mãos. A coisa foi realmente feia, meus amigos. O episódio ocorreu após a decisão colegiada que eu já contei para vocês no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga essas fraudes aí e a obstrução de justiça. Então, segundo fontes da Gazeta do Povo que acompanham o caso, o comportamento reforçou especulações sobre a possibilidade de uma delação premiada, que já está há tempo no radar, e agora eu tenho mais uns elementos para a gente analisar aqui junto. Com Vorcaro ameaçando trazer todos juntos com ele. Quem acompanha aqui o canal sabe que há muito tempo, mesmo no auge da ditadura, eu falava para vocês, pessoal, esse tipo de gente não tem amigos, tem comparsas. Comparsas, quando caem na mão da polícia, começam a entregar uns aos outros, porque eles não aceitam cair sozinhos. E é exatamente nesse capítulo da história que estamos assistindo a queda desse pessoalzinho aí. Vorcaro precisou de atendimento médico, coisa feia. E a penitenciária teria registrado o episódio como um surto emocional em meio a um clima de tensão envolvendo chefes de facções criminosas. Então, muito cuidado aqui tem que ter com o Vorcaro, porque a qualquer momento ele pode ser sicarizado. Também abrigados no presídio de segurança máxima. Então, enquanto ele tem o surto, chefes de facções que estão ali no mesmo lugar também têm surto. E naquela mesma noite, ele recebeu a visita do seu novo advogado, o José Luiz Oliveira Lima, conhecido em Brasília por grandes acordos de delação premiada. Então, o Vorcaro troca de advogado, e esse novo advogado é conhecido, tem fama, tem expertise em delação premiada. Sintam o cheiro da delação. Aqui o Metrópolis também fala mais alguns detalhes sobre a saída do Vorcaro para outra ala. O Vorcaro é transferido para a ala de saúde em presídio por segurança, não é apenas para tratar dos ferimentos, mas por segurança. Ex-banqueiro está preso preventivamente na Penitenciária Federal de Brasília desde sexta-feira passada. A transferência teria sido para reforçar a proteção e preservar a integridade física do ex-banqueiro. A nova cela tem entre 7 e 8 metros quadrados e conta com monitoramento de câmeras durante todo o dia. Imaginem para uma pessoa que viveu no luxo, gastava milhões em uma noite e agora tem que escovar os dentes numa pia de cimento, tomar banho frio,
fazer cocô no buraquinho, então fica complicado. Lembrando que ele não é um comunista treinado em táticas de guerrilhas, ele não tem nenhuma ideologia, nenhum treinamento, ele estava nessa só porque era um pilantra mesmo. Então esse é o perfil de quem não resiste na prisão e começa a cantar. E aqui o Lauro Jardim traz o motivo por trás dessa troca de advogado, e aqui é muito interessante, comecem a prestar atenção nos detalhes. O Lauro Jardim diz: o motivo por trás da saída do advogado da defesa de Vorcaro, Pier Paolo Bottini, deixou na noite desta sexta-feira. Reparem que tudo foi no mesmo dia: a decisão do STF, a troca de advogado, o surto do Vorcaro, a defesa de Vorcaro alegando questões pessoais. Em seu lugar, assumiu também criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, num movimento que abre caminho para uma delação premiada do ex-banqueiro do Master. Já vimos o porquê. Embora não admita, o antigo advogado, seu Bottini, tem uma situação que ajudou a motivar sua saída da defesa. Ele, o antigo advogado do Vorcaro, advoga para políticos, sobretudo do Centrão, como, por exemplo, o Rueda. Olha aí o nome do Rueda aparecendo de novo. Que podem ser atingidos por uma iminente delação. Essa é a razão principal que o levou a deixar a defesa, evitando um possível conflito de interesses. E aí o Caio Junqueira, da CNN, traz uma análise muito interessante que diz o seguinte: ideia inicial de Vorcaro, inicial, tá, pessoal? A ideia inicial do Vorcaro é mirar políticos e poupar o STF em delação. A estratégia pode esbarrar em investigações da Polícia Federal e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Então, os advogados que acompanham o caso Master relataram à CNN, as fontes aí do seu Caio Junqueira, que a ideia inicial do Vorcaro é delatar os políticos e poupar os ministros do Supremo. Pelo menos 3 motivos são colocados na mesa para esse desempenho inicial. Vamos ver quais são. O primeiro motivo seria uma forma de obter a validação da Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar aí que o Vorcaro vai precisar falar com o Gonê, ou talvez não, talvez só com a PF, para a delação. Tendo em vista a proximidade de Gonê com ministros do STF, aqui eu destaco Gilmar Mendes Maravilhoso e o Alexandre de Moraes, que foram os que realmente lutaram para que fosse o Gonê o PGR. A leitura de que o PGR dificilmente aceitaria uma delação que atingisse a corte, em especial devido à sua relação com Vossa Santidade, o contrato milionário da dona Vivi. Segundo motivo, porque o novo advogado do Vorcaro, o seu José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, levaria em conta as relações pessoais. Ali todo mundo tem relações pessoais com a corte, tá? Infelizmente, em um regime autoritário, as causas são julgadas de acordo com amizades, com política, com proximidade, não de acordo com as leis. Então, infelizmente, todos os advogados têm uma certa proximidade. Até quem defendeu o Bolsonaro tem um trânsitozinho ali no STF e é isso que faz eles serem contratados. Não colocaria em risco uma delação que atingisse o STF. Fontes relataram à CNN que Juca é próximo do Tofinho Taiá, seu Dias Toffoli, que assim como Moraes também poderia entrar na delação. E em terceiro lugar, porque uma delação premiada que atinja altas cortes em Brasília é considerada arriscada demais para o futuro profissional de qualquer escritório de advocacia. Porque se ele fechar uma delação premiada e o cliente entregar ao pessoal do STF, o escritório de advocacia dele estaria em risco. É impressionante como é que a imprensa fala isso num tom super blasé. Então tá aqui eles admitindo que sim, temos uma ditadura no Brasil. E aí ele fala um outro detalhe muito interessante, que é as barreiras, os empecilhos que o Vorcaro pode encontrar para as tratativas da sua delação. Fala sobre o crédito cesta, fala sobre a autorização que o Mendonça deu para que a Polícia Federal tome frente. E aí o grande problema é que se o Vorcaro delata e não fala sobre o pessoal do STF, a Polícia Federal está investigando. E se for provado que na delação premiada ele acobertou autoridades, ele perde
tudo que ele combinou com esse acordo de colaboração premiada, só que as informações continuam sendo usadas contra ele. Então, não é muito inteligente ele delatar somente uma parte. Vamos ver o que vai acontecer, porque na banana se faz cada acordo que só Jesus na causa. Nem o Lula aguenta mais o Moraes. Tá aqui o Lauro Jardim trazendo a informação também. Nos bastidores do Planalto cresce o incômodo de Lula com Moraes. O Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. O seu incômodo é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele. Por óbvio, né? Ele recebeu uma ajuda muito grande do Alexandre de Moraes para estar onde está. Que nada tem a ver com os contratos e os contatos de Moraes Família. O Lula tem nada a ver, não é dele, é de um amigo dele, não tem nada a ver com isso. Só que o Vorcaro também enviou um recado para o Haddad. Olha essa. Vorcaro enviou recado ameaçador para tentar encontro com Haddad, e o Vorcaro disse o seguinte: ele chegou a mandar um recado em tom ameaçador para Haddad, dizendo, abre aspas, eu preciso falar para ele, para o Haddad, o que pode acontecer se algo acontecer comigo, fecha aspas. O Haddad não quis nem saber, não quis encontrar com o seu Vorcaro, mas aí vamos para o campo da especulação, se é que posso especular. Se o Vorcaro queria falar com o Haddad o que podia acontecer, acho que deve ser relacionado à galera do PT, né? Ele não ia falar assim, vai acontecer uma coisa com o Bolsonaro, que o Haddad ia inclusive ajudar ele. Mas parece que tem mais petista envolvido do que a gente pode imaginar. E olha que a nossa imaginação é bem fértil, né, pessoal? E o avanço nas investigações do caso Master acirra a tensão entre Supremo e Congresso. Planalto também acende alerta por desgaste eleitoral. Novas revelações podem alimentar o discurso da oposição. Então, o executivo está preocupado que a crise do Banco Master seja relacionada ao governo. Já o Supremo e o Congresso estão ali indignados com o executivo, porque o André Rodrigues, chefe da Polícia Federal, poderia, sei lá, brecar alguma parte das investigações? Ou será que ele está brecando a parte da investigação da esquerda e está soltando só a parte do centrão? E aí tem a luta ali entre o Supremo e o Congresso, um querendo jogar no colo do outro a bomba e a gente pegando a pipoca e vendo essa galera se matando aí nos bastidores, em especial o Hugo Motta, que agora começa a ter o seu estrelato revelado aí com as reuniões que ele fez com o Vorcaro. Tá aqui a coluna do Paulo Capelli, do Vorcaro, que relatou que o Motta queria saber tudo no detalhe. Que bonitinho, seu Motta. Então vamos ver essa troca de mensagens de Vorcaro com a namorada. A primeira diz que o Vorcaro esteve reunido com o Motta até quase 3 horas da manhã e que o Motta queria saber tudo no detalhe. Isso foi no dia 8 de maio de 2025. O Vorcaro relata que permaneceu por um longo período com o seu Motta em uma reunião, abre aspas. Hugo saiu daqui 3 horas da manhã. Queria saber de tudo no detalhe, escreveu o banqueiro, a então namorada, a pobre da Marta, que até estava orando por ele, gente. Eu acho que ela caiu totalmente de inocente nessa, mas enfim. Aí ela responde, amor, você nem dormiu? E segue ali o diálogo. Ele fala de novo, oi, estou pousando em Brasília, isso aqui já no dia 8 de março. Estou pousando em Brasília. Encontrei Hugo no aero. Será mais tarde um pouco o encontro. Vou esperar em casa. E aí ela pergunta que horas? Vou orar aqui. Eu imagino que uma pessoa que ora não deve saber qual é o motivo do encontro entre o Vorcaro e o Hugo Motta, né? Eu ficaria meio incoerente. E aí ela fala que fez oração e tal. Só que esse é um segundo encontro. O outro foi na residência oficial do Hugo Motta, que a gente já comentou aqui, um dia após ele ter vencido a eleição para a presidência da Câmara. Mas não foi só o Motta não, O Vorcaro disse ter tido um encontro conjunto com Moraes, Motta e Ciro Nogueira. E ainda dizem que esse pessoal aí é da direita. Gente, quem se reúne com o Moraes fica complicado ser da direita, uma vez que o Moraes persegue todo e qualquer um que seja da direita. Mas não foram só eles, né? O Lula também se encontrou com o Vorcaro. O Bolsonaro não.
Bolsonaro não tem nenhum encontro com o Vorcaro, mas o Lula, o Moraes, o Ciro Nogueira e o Hugo Mota parece aqui que tem. E lembrando também que o Lula tá tentando se limpar, mas além de ter encontrado, agora sumiram os registros. Não teve registro, igual as imagens da câmera do 8 de janeiro. Ó, o Planalto diz não ter guardado registros de reunião de Vorcaro com Lula e nem das reuniões com o Guido Mantega. Este senhor que se elegeu falando que ia acabar com o sigilo, que o problema era o Bolsonaro, que botava tudo em sigilo. Agora ele se reúne com um banqueiro fora da agenda e simplesmente some com todo e qualquer registro. Agora conta pra mim aqui nos comentários, depois de saber desse surto do seu Vorcaro, gritando o nome de autoridades, podemos ter mais esperança na delação? Brasília treme e eu quero saber a tua opinião. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.